Boa noite. 3 motociclistas morrem após serem atingidos por semi-reboque que se soltou de caminhão na BR-101. Homem morre depois de derrubar barra de musculação em cima do tórax. Acidente aconteceu em uma academia de Olinda. Suspeito é preso por incendiar a casa com uma mulher e uma criança dentro do imóvel em Buenos Aires, na Mata Norte. Bandido furta 2 renas que faziam parte da decoração de Natal de um prédio no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife. Como parte da reeducação, jovens que cumprem medidas socioeducativas na FUNASE fazem curso de robótica e buscam recomeço. E no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Passo do Fervo celebra a data com uma aula-ensaio de carnaval. Três motociclistas morreram em um grave acidente na manhã de hoje na BR-101, na Mata Sul do estado. O acidente aconteceu depois que o semi-reboque se soltou de um caminhão que trafegava pela rodovia no município de Ribeirão, perto do engenho Minas Novas. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva na pista sentido Recife. A estrutura caiu por cima de 3 motos que trafegavam pelo local por volta das 5h10 da manhã. 3 homens que pilotavam as motos morreram no local antes de receber socorro. Testemunhas contaram que as vítimas voltavam do trabalho. Os corpos seguiram para o Instituto de Medicina Legal de Palmares. Uma 4ª pessoa ficou ferida e foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital Municipal de Ribeirão. Depois do acidente, moradores da região saquearam toda a carga de frango do caminhão. Imagens enviadas para a TV Globo mostram as pessoas carregando as peças do alimento e indo embora. A Polícia Rodoviária Federal enviou uma equipe ao local, mas ninguém foi detido. A PRF informou que o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que não apontou a ingestão de bebida alcoólica. A pista da direita precisou ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal, mas o Globocop mostrou que o trânsito estava tranquilo no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal deu detalhes sobre as circunstâncias desse acidente. A dinâmica foi que o condutor de uma carreta ele perdeu o controle de uma curva. Momento em que o semi-reboque desatrelou e caiu por cima de 3 motociclistas que passavam pelo local. Infelizmente, os 3 motociclistas vieram a óbito. Foi realizado o teste de bafômetro com o condutor dessa carreta, que não ficou ferido. O teste de bafômetro deu resultado 0 para a ingestão de álcool. A Polícia Civil esteve no local e conduziu o condutor da carreta até a delegacia para prestar esclarecimentos a fim de elucidar o que houve. O Instituto de Criminalística e o IML também estiveram no local. A carga de frango que estava sendo transportada, ela foi saqueada por pessoas que passavam pela região. Foi enterrado hoje à tarde um homem de 55 anos que morreu após um acidente numa academia de ginástica no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Uma câmera de segurança da academia registrou o momento em que Ronald José Salvador Montenegro se exercitava por volta das 8 horas da noite da última segunda-feira. Enquanto fazia musculação, ele deixou a barra de um equipamento cair em cima do tórax. Ronald ainda conseguiu se levantar, mas em seguida se desequilibrou e caiu. Algumas pessoas que estavam perto perceberam o acidente e correram para ajudar. Ronald foi socorrido para a UPA de Rio Doce. A morte dele foi confirmada ontem. Ele deixou 2 filhos, um de 18 e outro de 26 anos. Ronald Montenegro era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda. Nas redes sociais, o Palácio dos Bonecos publicou uma nota de pesar e disse que perdeu um defensor apaixonado pela cultura popular. As atividades no espaço foram suspensas e serão retomadas apenas na sexta-feira. A RW Academias informou que toda a equipe prestou atendimento imediato, acionando prontamente o socorro especializado.
e se colocou à disposição para apoiar os familiares. A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental. A Delegacia de Rio Doce está à frente das investigações. E a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tentar matar a companheira em Buenos Aires, na Mata Norte do estado. De acordo com a polícia, o homem incendiou a casa onde morava com a mulher e uma criança na zona rural de Buenos Aires. As vítimas conseguiram fugir e ninguém ficou ferido. Ainda segundo a polícia, ao ver a equipe policial se aproximando, o acusado tentou fugir correndo em direção a um rio. Mas ele acabou preso e foi autuado por tentativa de feminicídio, ameaça e violência doméstica. Os nomes dele e das vítimas não foram divulgados. Esse é o segundo incêndio nos últimos 4 dias em Pernambuco que tem mulheres como vítimas. Segundo testemunhas, no último sábado, Isabelle Gomes, de 40 anos, e os 4 filhos foram mortos pelo marido dela, que incendiou a casa onde moravam na comunidade Icauã, no bairro da Várzea, no Recife. O acusado, Aguinaldo Alves, está preso preventivamente. O crime foi tipificado como incêndio, homicídio e feminicídio. E a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Douglas Paulo da Silva, de 26 anos, por importunação sexual contra a modelo Meren Oliveira, de 20 anos. O MP também pediu a instauração de um incidente de insanidade mental de Douglas. O caso foi em 14 de setembro deste ano, se acompanhou aqui com a gente. A modelo Meren gravava o vídeo na praia de Boa Viagem, quando Douglas, que estava de bicicleta, passou a mão nela sem consentimento. A gravação foi feita por uma colega da modelo e logo ganhou repercussão nas redes sociais. Douglas responde em liberdade. A defesa do réu é feita pelo advogado Pedro Paulo Domingos, que informou por meio de nota que, neste momento, não irá se manifestar sobre o caso. E a o policial penal, que matou um professor de ginástica por causa de uma discussão de trânsito, foi condenado ontem em júri popular realizado no Fórum Lourenço José Ribeiro, em Olinda. Claudomerisson José do Nascimento, de 55 anos, foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado. O julgamento, presidido pela juíza Carolina de Almeida Pontes de Miranda, terminou ontem à noite e durou mais de 12 horas. O educador físico Marlon de Melo Freitas da Luz, de 31 anos, foi assassinado em maio do ano passado. O crime aconteceu na Avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Ele levou 2 tiros disparados pelo policial penal da Paraíba, Claudomerisson do Nascimento. Marlon foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife, e morreu 4 dias depois. O policial penal alegou que havia reagido a um assalto, mas as investigações apontaram que o crime aconteceu depois de uma discussão de trânsito. Claudomerisson foi considerado culpado pelo júri popular, que condenou o réu por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa do policial penal disse que vai recorrer da condenação. Você já sabe o Ene2 no Instagram? Segue lá a gente, @ene2.globo, para você conferir notícias, informações e bastidores do nosso trabalho. E olha só essa história que a gente postou por lá. Um homem furtou 2 renas da decoração natalina de um prédio que fica na rua Barão Melgaço, no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife. Imagens de uma câmera de segurança registraram a ação do bandido. Nas imagens, o suspeito aparece puxando o fio da iluminação para conseguir alcançar uma das renas instalada na área externa do condomínio. O homem conseguiu soltar um enfeite e arremessou o objeto por cima da grade. Ele fez o mesmo com uma segunda rena e foi embora. A Polícia Civil disse que o furto foi registrado no último sábado e que as investigações seguem em andamento para identificar esse sujeito aqui. E em Jaboatão, moradores do bairro de Marcos Freire estão há 6 meses esperando o funcionamento do VLT, que é uma alternativa para quem quer fugir do trânsito na estrada da Muribeca. O vagão está ali, mas isso não quer dizer que o transporte está 100%. Dona Jeane tem do que reclamar. Para sair de Marcos Freire até o Curado, precisa dar uma volta. Pego o metrô
Vou para Joana Bezerra que eu pego para ir para o curado. Uma viagem que era de 20 a 25 minutos, eu gasto 2, 3 horas. O dia que eu saio, passo 2, 3 dias acamada, com as pernas doendo. Quanto menos andar, para mim é melhor por causa da dificuldade que eu tenho. Josenildo também usaria o VLT nesse mesmo percurso até o curado. Usaria se o veículo chegasse até lá. É um transtorno terrível, né? Piora a situação do trabalhador porque, além do desgaste que você sai, pega ônibus, é cansativo, né? Você tem que sair mais cedo, né? E mesmo saindo mais cedo, ainda corre o risco de você ficar, se tiver um transtorno na BR-101, um engarrafamento, um protesto, qualquer coisa, aí piora a situação. O trem não, o trem, a via é livre, né? Ele pega rapidinho, 20 minutos, chega lá rapidinho e ajuda bastante o trabalhador, né? Até para chegar, para voltar também, para voltar para casa também, não só para ir trabalhar, mas para voltar. Ele volta mais rápido e com isso vai descansar mais, né? Os moradores reclamam que o VLT que vem de Cajueiro Seco para aqui na estação Marcos Freire, mas não segue caminho para o curado, a segunda metade do trajeto. Com isso, a viagem que dura, em média, 20 minutos, de acordo com os passageiros, está levando 2 horas. O problema é antigo. Nos últimos anos, nossas equipes já foram ao local e ouviram muitas queixas de moradores do bairro sem o transporte, que faz a linha Cajueiro Seco-Curado. Em fevereiro deste ano, a CBTU informou que o VLT já estava funcionando no ramal Curado, mas os serviços de manutenção continuavam, inclusive com a previsão de 2 novos trens dentro de 6 meses. Só que até agora, nem mesmo uma resposta da Companhia Brasileira de Trens Urbanos a comunidade tem. Não tivemos nenhuma resposta da CBTU, né? Desde o ano 2024, quando teve uma paralisação aqui, por meses e meses, a gente tentou contato com eles, não teve feedback nenhum. E hoje, atualmente, né, com essa paralisação aí do ramal Marcos Freire Curado, 6 meses que a gente não tem nenhum retorno por parte da CBTU, não tem nenhuma devolutiva de fato, nem por e-mail, nem por telefone. Tem esperança de andar nesse VLT de novo procurado? Pode ser que tenha, que próximo ano tem eleição, né? Eles querem ganhar, pode ser que agora resolvam, né? A CBTU informou que a obra de contenção da barreira que deslizou em maio já foi finalizada pela Prefeitura de Jaboatão e que a via férrea passará por uma obra de restauro sob responsabilidade da CBTU com previsão de ser iniciada em janeiro. A previsão de conclusão é de 60 dias, só então o VLT Marcos Freire voltará a circular. Depois do intervalo, acidente impressionante com o surfista pernambucano Carlos Burle nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. Câmara aprova a isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos. E ao vivo no Parque Dona Lindu, uma cantata de Natal com estudantes da rede pública. O ENE2 volta em instantes. Até já. ENE2 de volta com a imagem impressionante de um acidente sofrido pelo pernambucano Carlos Burle, surfista de ondas gigantes na praia de Nazaré, em Portugal. O surfista foi engolido pelo mar enquanto surfava uma onda gigante. Outros atletas que estavam na água fizeram rapidamente o resgate e ajudaram a salvar o pernambucano. Carlos Burle foi socorrido ainda na praia e depois levado ao hospital. Apesar do susto, o surfista passa bem e já recebeu alta. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos. Pernambuco deve ser um dos estados beneficiados e o repórter Ivan Duarte tem os detalhes para a gente ao vivo. Ivan, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite a você também. Boa noite a todos. Pernambuco é, sim, um dos estados beneficiados. Essa proposta passou pelo Senado, foi aprovada na Câmara e agora segue para promulgação. O relator disse que, se der tempo de incluir na próxima agenda do Congresso Nacional, já passa a valer a partir de 2026. Na prática, donos de veículos de passeio, caminhonetes e utilitários produzidos há mais de 20 anos não precisam mais pagar o IPVA. Eu estou com Carlos Santana, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB de Pernambuco, para perguntar o que todo mundo quer saber, doutor Carlos. A partir de 2026, então, quem tem esses veículos com mais de 20 anos não vai chegar à cobrança do IPVA para elas? Boa noite, bem-vindo.
Boa noite aos espectadores. Exatamente isso. Se for promulgada a emenda constitucional já agora, a partir de 2026, o IPVA desses veículos com 20 anos não será lançado, ou seja, não será cobrado pelo Estado de Pernambuco, desde que a legislação do Estado também seja adequada à alteração constitucional. O que precisa ser feito para essa regulamentação? O Estado vai ter que enviar um projeto de lei para a Assembleia? A legislação do IPVA de Pernambuco não permite a isenção para veículos com mais de 20 anos ou a partir de 20 anos. Essa proposta que alterou a Constituição, ela vai permitir exatamente que o Estado, ou vai impedir que o Estado possa tributar veículos com essa idade. E com base nisso, se a legislação do Estado não permite, ela vai ter que se adequar ao texto constitucional. Eu vi que a medida não vale para ônibus, micro-ônibus, reboques e semi-reboques. Por quê? Eu entendo, não acompanhei o debate, nem li as disposições preliminares, mas eu entendo que esses veículos eles têm natureza econômica, de exploração comercial. E, em virtude disso, a imunidade seria para quem tem carro passeio ou pessoa física com mais de 20 anos. Então, quem tem uma exploração comercial de um ônibus ou de um caminhão que gera faturamento ou gera alguma receita, então ele não seria alcançado por essa imunidade. Tá certo, então, doutor. Obrigado pela participação aqui com a gente. Quem tem, então, né, Márcio, caminhonetes, veículos de passeio ou utilitários com mais de 20 anos de uso, a partir de 2026, vai acompanhar bem essa discussão, ver a agenda do Congresso Nacional para ver se já passa a valer. Me despeço, desejando boa noite a todos vocês. Ivan, boa noite para você também. E jovens que cumprem medidas socioeducativas estão desenvolvendo habilidades em um curso de robótica no Recife. A formação também ajuda a se reconectar com a sociedade. Não é só montar robô, é sobre ter chance, ter esperança. Para quem muitas vezes acorda sem saber o que vem depois. Isso faz diferença. Dessa vez, 4 jovens que cumprem medida socioeducativa na FUNASE tiveram a oportunidade de aprender robótica educacional na César School. Nesse projeto que a gente está desenvolvendo aqui de pesquisa, a proposta é mostrar que eles conseguem construir conhecimento e ciência aqui dentro da César School. Através desse projeto, a gente conseguiu levar eles para o Hack and Play, onde eles tiveram visibilidade lá, né, no evento, e eles conseguiram estar competindo. Messias sabe como é difícil. Ele já passou pelo sistema e também se perguntou um dia. E agora? Começou a estudar tecnologia e, junto com o professor Henrique, criou esse projeto que usa a robótica para mudar vidas. É uma forma que eu enxergo de deixar algo, sabe? De deixar um legado. Eu quero, assim, é um propósito pessoal meu, que é de estar participando do processo de transformação na vida das pessoas. Assim que eu saí, eu já tinha definido o que eu não queria para minha vida. Então, depois de um tempo, foi saber o que eu realmente queria. E aí eu realmente fui uma pessoa que foi muito curiosa ao ponto de querer experimentar algumas coisas na área acadêmica, principalmente voltar a estudar, que é uma coisa que eu tinha parado quando eu enfim, acabei indo para lá. Mas quando eu retomei meus estudos, eu comecei a estudar e começou a aparecer outras oportunidades, eu consegui enxergar outros caminhos. Quando esses jovens constroem seus robôs, trabalham a tecnologia, criam seus algoritmos, eles são empoderados, né? Eles passam a ter um sentimento de pertence. Isso é maximizado quando eles vêm aqui para a César School e têm contato com outros estudantes, ele tem contato com as empresas do Porto Digital. Então isso é muito importante e eu vejo que eles crescem muito com isso. O projeto não para com as aulas, não. A pesquisa já tem parceria chegando para garantir que esses jovens consigam um trabalho digno. É tudo uma questão de oportunidade. A FUNASE, por si só, ela não é capaz de executar toda a política socioeducativa. Então, para executar isso, ela conta com a parceria com diversas instituições, como a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Profissional, e dentro da perspectiva da profissionalização, a gente atua a partir de articulações com o Sistema S, por exemplo, o Senai, SESC, né, Senac, e outras parcerias, como a Compesa, o IFPE também. Isso traz um peso para o currículo dele, né? Isso traz um diferencial para esse adolescente em termos de processos seletivos para ser inseridos no mundo do trabalho. No grupo tem história que inspira. Aos 17 anos, este rapaz já virou monitor de aulas, montou robô e já participou de um Hack and Play. Sonha com mais. Acho que é bom o futuro, né? Arrumar um emprego, né? Ficar sossegado da vida. Arrumar emprego? É. Quer trabalhar com robótica, computação, com o quê? Eu tô com 18 anos.
A pessoa tem que trabalhar, seguir a vida da pessoa. É noite de cantata natalina com estudantes da rede pública do Recife e artista Juliano Roque. Preparou essa reportagem, mas agora ele acompanha ao vivo a apresentação e traz para a gente as informações. Juliano, boa noite para você. Do pacto, que é o... Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A cantata mesmo tá para começar nos próximos segundos. Já dá para ver que tem muita gente. Esse espetáculo mistura música e também uma parte teatral. Tá vendo aqui essa estrutura onde os personagens de Maria e José... Esse aqui é um carrinho, ó. Ele vai sendo empurrado, chega lá na frente ao palco, mas minha gente já começa, tá nervosa? Assim, se não tiver emoção, não tem o porquê estar aqui. É sempre bom sentir essa borboleta na barriga, proporcionar isso ao povo, né, daqui de Pernambuco, minha terra raiz. E é isso. Coisa boa, um bom espetáculo para você. José, diz pra gente o que representa esse personagem na tua vida. Representa muita fé. O personagem José, ele é o que guia a história e também ajuda a renovar a fé de todos que estão aqui presentes. Tá começando, viu? Maravilhoso. Então vamos... Bom espetáculo pra você. Obrigada. Gente, ó, vai começar nesse exato momento, ao vivo, aqui no NE2. Esse ano, essa cantata promovida pela Prefeitura do Recife, ela tem o tema A Fé que Nos Move. Gente, tá vendo aí essa estrutura grande? Essa parte aí do palco, onde haverá as apresentações, é o palco mesmo do teatro. Essa parte, ela se abre para que essas apresentações aconteçam viradas para cá, para a parte ao ar livre do Parque Dona Lindu. Ao todo, são 300 estudantes da Rede Municipal do Ensino, daqui do Recife. Eles vão cantar juntos de artistas convidados como Dani Miller, Anderson Clayton, Nega do Babado, um bocado de gente e muitas pessoas também aqui para poder assistir a esse momento tão especial, tão bonito, que já começa aí. Começando as comemorações natalinas, estamos no mês de dezembro e as pessoas esperam isso. Esse ano, a cantata, ela fala sobre fé e sobre reflexão, do amor e do respeito entre as pessoas. Rapidinho, como é que você acha que vai ser? Legal. Legal. Disse tudo, tá bonito. E tá começando agora. Eu me despeço com as imagens da cantata começando, Márcio. Obrigado, Juliana, ao vivo, direto do Parque Dona Lindu. E hoje, em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Passo do Frevo ofereceu uma aula-ensaio de carnaval. Acessibilidade e inclusão e o frevo tomaram conta do espaço. Quando a orquestra começa, Matheus puxa o ritmo. É passista e também é inspiração. Embaixador do frevo para pessoas com deficiência, reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu acredito que o carnaval é isso, é feito de gente, feito para as pessoas e feito para transformar. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E no Passo do Frevo, a comemoração é com música, dança e um ensaio que prepara todo mundo para o cortejo. Ana Cláudia chega com a coroa, o vestido colorido e a sombrinha. Ela diz que sentiu um gostinho tão especial ano passado. Quem estava faltando era o rei e a rainha do carnaval de Recife e eles ainda não tinham chegado, então Liliana, a nossa coordenadora, disse não seja por isso, temos rainha e rei para subir no carro alegórico e vocês seguem. Aí nós seguimos e foi excelente. Quem guia o ensaio é Anne Costa, professora da Escola do Passo. Ela ensina o frevo do jeito que cada corpo pode e no tempo de cada um. Nada mais incrível, fortalecedor do que ministrar uma vivência hoje no Dia da Pessoa com Deficiência para esse público aqui no Passo. A troça Como Tu, Tamo Aqui é que promove a festa. Uma troça que nasceu por uma percepção de Liliana, a fundadora. Gente que queria ir pra rua, no carnaval, sem barreira. Recife tem o bloco mais inclusivo do Brasil, o maior porque está no Galo, né? A gente está sobre as asas do Galo e é isso. Então esse vai ser nosso segundo ano e a gente está fazendo nosso ensaio hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente acredita que o Museu Democrático Público, como deve ser, que é o Passo, é um museu onde todas as pessoas têm direito a estar, a acessar os recursos, né? A entrar, a sair, enfim, estar nesse espaço. E quem dança hoje também é Maiara.
Depois de um AVC, ela ficou cega, mas não ficou parada. Ela viveu todos os carnavais desde então e lembra que a autonomia é parte da festa chamada vida. Então, nada de superproteção. A gente consegue se adaptar como uma pessoa qualquer, como uma pessoa normal, como uma pessoa que não tem deficiência alguma. A cantora Ira Caldeira prestigiou o evento. Aqui fora, pelo bairro do Recife, o que era aula virou um cortejo. Todo mundo junto, no ritmo que dá e no passo que cabe. Carnaval começa assim, minha gente, com presença. E presença hoje é um ato de direito. E nós ficamos por aqui, lembrando que o JN hoje começa às 8. Para você, uma boa noite e até amanhã.